ele maltratava a família, tanto porque a véia saía de casa para trabalhar, deixava a menina de 10 e o menino de mais ou menos 3 4 sei lá quantos anos, ainda pequeno, crianças pequenas, que precisam de uma mãe protetora dentro de casa para olhá-los até eles ingressarem à escola. Esse não foi o caso dessa criança, nem de várias outras crianças no mundo. E depois eles culpam a criança por ser assim, por mal comportar, por se comportar mal. Mas lógico, não tem um pai e uma mãe de verdade em casa que entenda os filhos ao invés de apenas julgar, 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 de bater, bater, bater. Crianças não precisam disso, crianças precisam de amor, de afeto, de cuidado, de proteção e não de espancamento. Elas não precisam disso. Não é esse o modo a qual a gente cria crianças. Muito menos um animal, muito menos um pet, certo? Não é dessa maneira. A criança precisa de cuidado, de amor. O que eles decidirem ser quando crescer fica a critério deles, mas pelo menos a gente faz nossa parte como pais, bom pais, certo? Então, o que aconteceu, né, foi que, pelo que eu entenda, a mulher sai para trabalhar, o homem não gosta, aí fica abusando a família, abusa os filhos, abusa a mulher, como é o caso de macho safado, nojento, escroto, que o mundo e o Brasil tá cheio. Aí sai para trabalhar e ele fica com ódio da mulher, dizendo até que ele queria ficar viúvo. Ele queria ficar viúvo. Aí a mulher, com medo, sai de casa, vai embora, largando as crianças, uma velha morena de cabelos pretos. Sempre tem que ser de cabelo preto, as piores que não querem ficar em casa, porque não é discriminação não, é realidade. Eu já vi isso no Brasil, no Nordeste. Já observei esse trend. A maioria das minhas amigas, cuja mãe deixava elas em casa, às vezes o dia todinho era mulher de cabelos pretos. Entendeu? Cabelo bem preto, tipo asiático. Não estou falando de afro brasileiro aqui, são as outras morenas, tipo asiática. São as mães que abandonam seus filhos para irem trabalhar lá fora. E quando eu digo largar, até a mulher do meu tio, do irmão da minha mãe, eram assim. Não queriam ficar em casa, não queriam fazer nada, também morenas. Né? Eles adoram umas moreninhas, mas depois se arrependem. Não que as mulheres brancas não sejam assim. Não que as afro não possam ser assim também. Mas, pelo que eu vi, tinha que ser mais aquelas mulheres do fenotípico arábico ou outras, né? Aí no Brasil. Ou indianas, ou malaias. É a mais que eu observei que gostam de abandonar o lar e as crianças. Entendeu? Porque elas deveriam fazer sacrifício. Ou elas saem de casa, vai procurar ajuda com um parente, desde que elas estejam em seu país de nascença, ou elas ficam em casa, sacrificam para seus filhos, protegendo-os. Mas não, essas mulheres só pensam em si. É tudo sobre eu, mi. E não os seres vulneráveis e fracos, que são as crianças. Porque as crianças são fracas. Você pode fazer o que quiser com elas. Se você é um verme, uma pessoa podre, você faz o que quiser com as crianças. Então o que acontecia? Esse miserável desse doador de fluido, né, de fluido biológico, ele batia na criança, descontava toda a raiva que ele tinha da mãe na menina,
E chegou um dia em que a, 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 a velha não estava em casa. E o que aconteceu? A menininha tava brincando no estábulo com o menininho, com o irmãozinho. E aconteceu um incidente, a qual o menino ficou ferido, né? O pai, com raiva, já tinha aquele ódio da filha. Era um ódio assim, né? Sem causa alguma, só por causa da mãe, porque eles têm parentes que têm ódio dos filhos por causa dos pais. Se o pai, se um dos filhos ou filhas aparenta ser o pai, elas ou eles ficam odiando aquele filho, a qual é algo assim muito errado, né? É muito errado, porque a criança nada tem a ver com pai ou mãe, nada tem a ver. Então, o velho colocou o menino na motocicleta e levou ele para uma unidade de saúde. Telefonou para a véia acho que foi pro hospital primeiro, não sei. Ela veio para casa para tomar conta, para ver a menina. Chegando lá, viu a menina já enforcada dentro do estábulo. Agora a gente não sabe se o pai induziu-na a cometer o suicídio. Quem sabe que ele não fez assim: eu quero mais que tu morra. Por que tu não morre, tu e tua mãe? Quando eu voltar da unidade de saúde, eu quero te ver morta. E foi isso que a bichinha fez, né? Porque ela já estava com, assim, uma vida miserável. Já tinha uma vida miserável, onde a mãe havia abandonado eles. Um pai abusivo, a qual é o caso da maioria de homens aqui abusivos. Um pai abusivo. Então, eles dizem que eles são abusivos porque as mulheres não prestam. Mas, por que que você é abusivo com o seu próprio filho que você teve? Por quê? Com a sua própria criação. Porque você criou as suas crianças. Elas não têm culpa se você fez-nas. Okay? Se você criou elas, seja você homem ou mulher. Então, é o seu dever de tomar conta até o fim. Até eles completaram pelo menos 18, 17 anos de idade. Então, quando a mãe entra em casa, já vê a menina morta, enforcada. E eu acho que foi isso que se transpirou. O velho humilhou a menina, abusou a menina psicologicamente, a bichinha já abalada. Ficou assim com sentimento de culpa, né? A bichinha, coitadinha. E se enforcou. Ou ele fez a forca e mandou a menina se enforcar. Porque tem gente ruim assim. E o miserável nem chorar estava chorando. Ele estava frio. O bicho feio, que bicho feio, né? Do fenotipo feio, parece um árabe. Aquele narizão assim fino. Parece do central da Ásia, a Paquistão ou Afeganistão. Eita, bicho feio da bexiga. Então, a bichinha que pagou com a vida, tão novinha aí, tem várias dessas assim no Brasil e no mundo, onde são chastiçadas pelo o erro dos adultos. E tem também o caso das crianças que desaparecem e não mais são encontradas e ninguém faz nada. A lei não está nem aí. Coloca no arquivo e deixa de lado. Meninas essas que não são protegidas pelos pais, porque o pai safado só sabe fazer e cair fora. Se tivesse uma mãe para tomar conta aí, um macho safado para sair, arrumar o dinheiro e caçar o dinheiro, isso não teria acontecido. Não, quer dizer, não teria acontecido. Isso não é o verbo certo. Não tem que acontecer. Não aconteceria. Certo? Isso não aconteceria. Se o pai e a mãe souber tomar conta dos filhos apropriadamente, como eu tomei, e até minha mãe e minhas irmãs, porque minha mãe teve a ajuda das minhas irmãs. Eu não, eu criei sozinha todos eles.
entendeu? Outras não. Minha sogra, a minha ex-sogra, minha mãe, sempre tiveram ajuda de terceiro. Eu nunca tive ajuda de ninguém. Criei 4, 5 com uma neta, mas criei sozinha mesmo. Sem empregada, sem família, sem amigos. Então, se tivesse um pai de verdade, isso não aconteceria, mas aí só tem mais safado. E pior as mulheres que se entrosam com eles, entendeu? Pior são as cretinas que se entrosam com eles. Pensa que vai ser um mar de rosa, um conto de fada. Aí quando o negócio ficar feio pro lado delas, a maioria vão embora. Nem todas. Como a senhorinha que do Paraná, que foi para o Paraná com o nojento do marido. Ele maltratava todo mundo dentro de casa. Ela escapou com os 3 filhos, ainda de menor, pequenos, e uma gatinha que dá dó no coração, do Paraná para o Rio Grande do Norte. Ela queria ir embora. E a média idiota mostrando onde estava essa senhora, que era vulnerável. De repente o miserável aparece e ele cuida todo mundo, até mesmo o animal. Entendeu? Porque a gente sabe, se a gente sair de casa, que vai tomar conta dos animais, eles também vão morrer. Esses povos não ligam, eles não têm consciência, eles não têm raciocínio, eles não sabem o que é amor, sacrifício ao próximo. Eles só sabem, eu. Eu sou o rei, o king, eu tenho que ser adorado, eu tenho que ser servido. Senão, eu não estou nem aí para os outros que se floda. Para mim, quem existe apenas sou eu, mas ninguém. É assim que a maioria dos machos pensam. E algumas mulheres safadas, é assim que eles pensam. É tudo sobre eles e não o resto, não os outros. Entendeu? Tantas menininhas aí sendo mortas, saem de casa para comprar alguma coisa na venda lá na esquina e não voltam mais. No sudeste do Brasil. No meu tempo, lá as décadas de 60, não era porque era mais seguro, não tinha isso, né? Não tinha isso. Tanto que existia muito macho safado pelas ruas, que até eu encontrei o tal de Papafico com uma bolsa nas costas, um homem afro-brasileiro com barba, vestindo bermuda, uma sandália, ou estava descalço, não me lembro, foi o ano de 1973, 71, muitos anos atrás. Eu era pequenininha, eu ia para o kindergarten com minhas irmãs, que tinham 12 e 13 anos de idade, e o meu irmão de mais ou menos 7 anos de idade, e a gente tinha que passar por o rio Capibaribe, que era muito feroz naquele tempo, e, né, e passava por um viveiro. Viveiro é o pântano, tinha urubu, né, a gente gostava de brincar com os urubu lá e ver eles catando as coisas. Eu gostava de ver, quer dizer, eu, né, não minhas irmãs, eu gostava de ver o rio lá. O rio era bem limpinho, cristalino, e tinha aquela força quando elas passavam pelas rochas. Eu gostava de ver e admirar. Então, e tinha uma plantação de orquídeas com tipo assim eu não sei como fala, uma estrutura com água dentro, assim, quadrada, vários quadrados com água dentro, não sei para quê. Eu acho que eles tinham a plantação de peixe lá. E eu gostava de ver tudo isso, né? A gente passava pelo pântano, mas o pântano era muito sombrio, entendeu? E também tinha gente safada. Tinha esse homem que correu atrás de nós uma vez. E as minhas irmãs me salvaram. Me pegou pela mão, saiu correndo e pediu ajuda lá na esquina em um armazém. Não tinha homens trabalhando. Os rapazes saíram e foram atrás, onde tinha o pântano, e encontraram nada. O bicho já tinha ido embora, desaparecido dentro do pântano. Então, né, onde eu estava, então é assim,
ó, sempre teve perigo naquele tempo, mas ainda era mais seguro. Eu ia para a venda, eu era pequenininha, eu ia para a venda comprar doce, comprar o que eu queria, guloseimas, que eu adorava guloseimas. E eu ia comprar alguma coisa, né, para minha mãe e nada acontecia comigo, sabe? Eu sempre protegida, nunca aconteceu nada, né? A não ser esse episódio aí do Papa Figo, chamava Papa Fígado, pegava crianças. Que realmente aconteceu comigo em 1971 e minhas irmãs, meu irmão. Mas hoje em dia, tá, quer dizer, não hoje em dia não, muito tempo atrás também era horrível aí e pelo mundo. As crianças sofriam muito. As crianças eram abusadas e ainda são abusadas pelos adultos que deveriam protegê-las. Se tivessem leis mais rígidas, isso não aconteceria. Uma lei penal que matasse os criminais, que tinha as evidências que ele realmente matou essa criança. Mas não tem, fica por isso mesmo, dá um tempo lá na cadeia e depois sai. E assim é em quase todos os países do mundo, não é apenas naquele país não. É em todos os países do mundo. Hoje em dia, a vida de uma fêmea, ou de uma pessoa qualquer, ou de uma criança, tem um valor que um lumbricoide tem, que uma verme parasítica tem. Isso é verdade. Os homens não dão valor à vida, entendeu? Eles não sabem dar valor à vida, principalmente à vida do próximo. Para eles não significa nada. E a gente sabe disso quando o próprio embargador fala que as mulheres não, as meninas, as crianças passam por isso porque elas pedem por isso, que as mulheres são safadas, as menininhas são safadas. As menininhas de 9, 10 anos já estão querendo, né, entrosamento com o homem. Veja um embargador pensando nisso, que os outros, os Zé Ruelas lá fora não pensam. Se um embargador pensa assim, qual tipo de mensagem ele está querendo passar para esses monstros que fazem isso com as meninas? Que tipo de mensagem ele está querendo falar? Não é mesmo? Falando porque as meninas na escola, no colégio, na universidade, mas aquilo ali já são mulheres, pode até ser mãe, já são mulheres, entendeu? Uma menina uma moça, mulher de 20, 21 anos, né? Já são mulher. Nós estamos falando aqui das crianças, ele estava se referindo à menina de 9 a 12 anos de idade. Ele disse que deve gostar né, de ser cultivada, como eles falam, entendeu? Cultivadas, entre aspas. Então, nada é feito, tem uma porcaria de uma lei Maria da Penha, mas para quê? Essa lei é só assim num bio, na carta, só fica mesmo em arquivo, mas elas não são implementadas como deveriam. Elas não são implementadas. As outras falam, sugestem algo que também não é levado a sério. As mulheres que estão em parlamentos, elas, né, elas tentam criar uma coisa, tentam dar sugestão a alguma lei que deveriam ser implantadas, mas não são, porque elas os machos não dão ouvido a essas mulheres. As mulheres estão lá só para servir como uma pet, como apenas marionete, mas elas não têm função alguma lá no encargo, entendeu? As mulheres em políticas, a maioria são vistas como uma pet. Veja lá nos Estados Unidos, quem ganhou a eleição? Um homem que para mim é quase incompetente, um homem que não é bem da bola, um homem que não sabe nem raciocinar.
entendeu? E a mulher foi descartada simples por ser uma mulher. Daí a gente vê o nível de sexismo que temos nesse planeta. E por enquanto não tem leis penais e os malandros, os vagabundos de todos os níveis estatual, de nível estatual, né, de status, de social status, continua a fazer injustiça, a cometer crimes contra as crianças também, sofrem. Porque a lei é uma piada. Essa lei Maria da Penha é uma piada, não está servindo nada. Eu dava, era uma lei forte mesmo. Matou, provou, checkmate, enforcava, não tinha outro jeito. Entendeu? Ou ia pro paredão e pum, finish, acabou. Eu seria assim. Mas não, tem essa frescura, porque a pena presta, isso, aquilo é desumana. Ou então as vítimas lá que morreram, principalmente as crianças, não valem nada. E a vida deles? Se a vida realmente é preciosa, né, para vocês. Então por que a vida daquela criancinha lá abatida não foi considerada, levada em conta, que é preciosa? Porque a vida de um animal também não é levada como preciosa? Porque a vida de tantas mulheres que são abatidas por nada, mães de família, e a própria mãe desses vagabundos, não são levadas em conta. E as criancinhas, e as menininhas, também não são levadas em conta, não? Isso é safadeza, rapaz, isso é machismo, chauvinismo, que esse mundo sofre, e muito. Porque também as mulheres estão dormindo num ponto. O que elas falam? O que elas falam? Só falam porcaria de relacionamento, as vadias. Só falam em macho. Porque o homem disse aquilo. Ou porque o homem não me deu atenção. Ou porque esse make-up tá ótimo. Essa roupa. Isso e aquilo. Vamos party. Vamos a balada. Ontem eu peguei um cara que era um super gato. É assim. Elas não pensam em outras coisas, independente da idade etária dessas mulheres. Elas não pensam em ser mais assim, ativista, mais séria na vida e focar, né? E procurar assim um meio de vida que dá significado nessa vida e nesse planeta por si. Elas não interessa a essas mulheres isto. Porque é sacrificar a safadeza que elas querem viver. Ao pensar isto, elas estão sacrificando o que elas realmente têm na mente, que é safadeza, macho, entendeu? Aí depois ficam reclamando porque fulano não presta, porque os homens não prestam, mas você vai atrás dele. O pior é que quando vocês fazem filhinhas, as menininhas que são sacrificadas por causa de você, que não soube ser mulher de verdade, não soube ser uma mãe de verdade para proteger seus filhos de abusos, entendeu? Aí você só pensa em macho, né? Só pensa em macho e safadeza. Mas quando o trabalho fica duro demais, você cai fora. Mãe verdadeira, uma mãe de pet, ela morre e mata por seus filhos. Agora eu quero ver a lei depois, né, vindo atrás dessa mulher, como a senhorinha lá no Maranhão, que atacou o genro dela porque queria quase que mata a filha de tanta paulada, né? Ela foi logo no canivete né, e meteu na titela dele, como diz Seringa, meteu logo na titela dois furinhos na titela. Aí quando fazem isso, né, vem autoridades para prender a mulher. Mas o marginal desse ninguém faz nada. Quando são agressivos, principalmente agressivos contra as mães já idosas e as suas filhas.
Esse é o pior coisa, não, o pior crime hediondo que eu não aguento. É serem violento, agressivo contra as mães e agressivo contra seus filhos, que precisam de proteção e de amor. Muitas crianças nesse planeta são sacrificadas porque não tem pai e mãe de verdade para protegê-los. Porque se tivesse, nenhuma criança seria sacrificada nesse planeta. A não ser que fosse lá na escola, porque depois que os pais entregam as crianças à escola, o problema lá é dos educadores competentes, e não fica mais sendo dos pais, entendeu? Mas a partir do momento que as crianças saem da aula, fica a cuidado dos pais a cuidar. Por que eles não entregam as crianças às avós? Por quê? Preferem ficar com as crianças para maltratá-los e até matá-los. Hoje em dia eles estão, né, os pais não estão sabendo como criar as crianças. Eu vejo aqui pais no ponto de ônibus que ficam como se fala, sempre criticando os filhos, sabe? O menino pergunta uma pergunta porque criança gosta de saber. E é o nosso dever de responder aos nossos filhos. Aí o menino, papai, por que isso e aquilo? Ah, você está perguntando muito, faz muita pergunta, o homem. O grosso lá, o bruto. Aí depois a criança mexe em alguma coisa. Ei, dessa maneira você vai terminar quebrando esse aparelho, viu? Você precisa ser mais comportado. Só por isso não sabe falar assim, educadamente, falar, menino, cuidado, viu? Você vai quebrar esse negócio aí, pegue direitinho assim, ok. Não precisa ser tão grosso e grossa assim para com as crianças. E a mãe não faz nada, a mãe é omissa. Sempre omissa e submersiva. E eles também, e quando a criança pergunta alguma coisa, é o dever dos pais ensinar. Então, para que você está tendo o papel de pai? Ou não, você fez a criança por engano, não foi? Por acidente. Você queria mesmo era apenas gozar a vida. Você não fez porque você queria aquela criança. Então, a próxima vez, usa um preservativo, né? Usa preservativo, porra. Não quer criança, é simples, usa preservativo. Ok? Porque tá aí sendo brutamontes, humilhando a criança em público, em frente de todo mundo. E vários outros que não sabem tomar conta e se vingam nas crianças, entendeu? Não sabem como criar, não tem paciência, não tem amor. Eles, em primeiro lugar, eles não queriam aquela criança que foi para eles um acidente. Só porque na hora de fazer, eles só queriam mesmo era aproveitar a vida, eles não queriam crianças. Aí aquela criança foi um acidente. Aí eles descontam toda a raiva nelas. Se tem uma criança mal comportada, é porque sempre existe, ou ela é autista e os pais não querem entender isto, ou tem alguma energia ruim com o pai e a mãe dentro de casa que projeta-se aos filhos, entendeu? Você vai ter que procurar saber o que é aquilo. E você pode resolver isso não com medicamento, mas com carinho, com amor e com dedicação. Se você tiver a possibilidade, né, de tomar conta dessas crianças e dar tempo para ela, construir tempo para ela, não apenas fazer serviço de casa, claro que é importante. E dá tempo para ela, cria elas. E o dever de um pai é de trabalhar e a mãe ficar em casa. E a mãe cuidar dos seus filhos até certa idade. Entendeu? Como era antes.
As crianças eram mais comportadas, a gente via mais homens do bem na sociedade. Hoje em dia, todos como psicopatas. Por quê? Porque não teve uma mãe, um pai bom em casa, que pudesse, né, estar lá como um modelo assim, de compreensão, de paciência, amor, cuidado e carinho. Se a criança não tem isso, a criança vai ficar revoltada. E é normal isso, é normal. Mas não, hoje em dia eles estão querendo colocar toda a culpa nos filhos. Falando que os filhos têm problemas de comportamento, tem por causa dos pais. Ok? Como tem também filho safado, que teve umas mães boas e não soube, e não sabe cuidar, não sabe ser gratos. Existem também os pais safados, que não sabem cuidar dos filhos quando pequenos. Entendeu? Eu tive um macho assim, safado, que saía pra ir enjoy, né? Sair pra ter fun com os amiguinhos, parecia mais uma bicha, uma biba. E saía pra casa da mãe deles, da mãe dele. Eu ficava indo cá pra casa, não sei só da mãe, da família dele lá. Enquanto eu ficava com as crianças ali, eu não me importava. Eu não me importava, tudo bem. Eu tenho paciência e bastante amor para cuidar e não ter que culpar as crianças por causa dessa praga ruim. Ele queria sair, ainda bem. Eu ficava em casa numa boa com as crianças, eu saía com as crianças também. Não tinha problema. Entendeu? Para mim tinha grilo. Ele não chegava em casa e eu começava blá 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 blá. Não, eu ficava na minha. Tudo bem. Contanto que ele não vem me harassar com as crianças, não vem me abusar. Aí se vir, aí começa um incêndio dentro de casa, né? Se vir me abusar com as crianças, aí eu tenho que falar, me proteger, me defender. Agora, se vir numa boa, pode sair, fica lá um mês, contanto que você dê o dinheiro para os seus filhos, tudo bem. Entendeu? É assim que deve ser. E não sair de casa, largar a criança. Em primeiro lugar, ô Peste, se tu tem que trabalhar, para que tu quer ter filho? Para quê? É o teu dever de mãe e pai de cuidar e ninguém mais. Não é a tua mãe ou teu pai que tem que cuidar dos teus filhos, não. É tu mesmo ou mesma.